Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão aí, dia 20 de dezembro de 2025. Separei para essa rodada aqui, galera, 11 jogos, tá? 11 jogos pra gente analisar junto. No final do vídeo vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem, bingo e também vou deixar uma novidade aí para vocês, né? Uma novidade entre aspas, né? Uma oportunidade para vocês no finalzinho do vídeo. Então confere até o final aí que tem essa oportunidade para vocês, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui no vídeo, vai fortalecer demais o meu trabalho e ajudar também no engajamento, né, para o YouTube entregar para mais pessoas. Vamos tentar pegar aí pelo menos 400 likes e conto com a ajuda de vocês aí para a gente bater essa meta, tá? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que tem do lado ali para receber notificação de todo o vídeo e conteúdo que eu lançar aqui e deixa também o seu comentário que é muito importante, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui de sábado a gente vai ter a Premier League, né, Campeonato Inglês Premier League, Campeonato da Turquia Superliga, Bundesliga, vamos ter também Campeonato Inglês Championship, que é a segunda divisão, Campeonato da Croácia, Campeonato da Suíça, Campeonato Espanhol na Liga. Então a gente vai ter essa grade aí bem interessante aí para essa rodada, né? Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, o jogo começa cedo, né? 9h30 da manhã aqui a gente tem o Newcastle jogando em casa contra o Chelsea. Esse jogo válido pela 17ª rodada aí da Premier League, né? Até o momento aí o Chelsea quarto colocado com 28 pontos, vai fazendo uma boa campanha, né? Dificilmente vai brigar por título, mas deve brigar para ficar entre os 4 melhores. E o Newcastle que faz a temporada muito ruim, né? Até o momento 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Se vencer vai a 25, então já começa a subir um pouquinho na tabela, mas Newcastle aí não iniciou a temporada legal, né? Tem oscilado bastante. Os últimos 5 jogos do Newcastle, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Chelsea, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Newcastle venceu 2 vezes, Chelsea venceu 2 e teve um empate, né? Então assim, querendo ou não, tem um equilíbrio nesse confronto direto. E pelo fato de o Newcastle jogar em casa e tentar subir na tabela, né? Querendo buscar esses 3 pontos, acredito que vai ser um jogo aberto aí com bastante gols, né? Então primeira opção aqui, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia Superliga, vamos ter o Eyüpspor jogando em casa contra o Fenerbahçe, 11 horas da manhã esse jogo, válido pela 17ª rodada. Fenerbahçe vice-líder do campeonato, 36 pontos, né, tem 3 pontos a menos aí do que o líder Galatasaray, seu rival, né, e vai tentar buscar aí esses 3 pontos fora de casa e torcer para um tropeço do Galatasaray, que tem um jogo aí teoricamente tranquilo contra o Kancımpasa, né. Do outro lado aqui a gente tem o Eyüpspor, que é o penúltimo colocado aí, 13 pontos até o momento, né, só venceu 3 jogos, empatou 4 e perdeu 9. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Eyüpspor, né? 2 vitórias, né? Uma delas aqui foi pela Copa da Turquia, né? 2 empates e 1 derrota. Já o time aqui do Fenerbahçe, juntando jogos da Superliga e da Liga Europa, a equipe tem 2 vitórias e 3 empates, né? O confronto direto teve 2 jogos, ano passado e esse ano mesmo, né? Aqui o Eyüpspor jogando em casa ficou no empate, né? De 1-1, isso ano passado. E nesse ano de 2025 teve a vitória do Fenerbahçe em casa por 2-1. Aqui pelo cenário, galera, eu acredito que o Fenerbahçe tem favoritismo para vencer, né? Pagando 1,44 a odd, então a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica fora vence, né? Fenerbahçe para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Fenerbahçe. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga, vamos ter o Hamburgo jogando em casa contra o Frankfurt, 11h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 15 aí da Bundesliga, né? Até o momento o Frankfurt, o visitante aí, está numa posição melhor, né? Está em 7º lugar com 24 pontos, enquanto o Hamburgo, que é o time da casa, está beirando a zona do rebaixamento aí com 15 pontos, né? Tá certo que tem 4 pontos de vantagem, mas já está ali na parte de baixo da tabela, né? 14 jogos, já tem que abrir o olho aí, né? Se deseja continuar, né? Manter a permanência aí na Bundesliga, na Elite. Os últimos 5 jogos do Hamburgo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Frankfurt, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto, o Frankfurt venceu 3 vezes e empatou 2, né? Então, assim, querendo ou não, no confronto direto o Frankfurt tem favoritismo, está numa posição melhor no campeonato, porém são duas equipes que não vivem um bom momento, né? Então, primeira opção, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Frankfurt, talvez um empate de 2-2.
Agora vamos aqui para o campeonato inglês Premier League. Vamos ter aqui o Manchester City jogando em casa contra o West Ham. Meio-dia esse jogo, né? Válido pela rodada 17. Manchester City vice-líder do campeonato, 34 pontos. Se vencer, vai a 37, pega a liderança aí do campeonato de forma momentânea, né? Vai torcer para um tropeço do Arsenal, que tem um joguinho chato fora de casa contra o Everton, né? E o Manchester City aí vai querer aí somar esses 3 pontos jogando em casa, né? Especialmente que vem de uma sequência boa de 4 vitórias seguidas. Já o time do West Ham, primeiro da zona do rebaixamento, né? Não venceu nesses últimos 5 jogos. São 3 empates e 2 derrotas, somando 13 pontos até o momento, né? E é uma equipe aí que tem que abrir o olho para não ser rebaixada, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos contando Champions e Premier League e Copa da Liga Inglesa. A gente vai ver que o Manchester City vem de 5 vitórias seguidas, né? Então tá naquele famoso on fire, né? Na sequência muito boa. E o West Ham, por sua vez, 3 empates e 2 derrotas. Confronto direto, o Manchester City venceu as 5 vezes, galera. E se a gente for dar uma olhada aqui na odd, tá pagando 1,24, 1,25 aí pro Manchester City vencer. Para complementar bilhete é interessante, mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa menos um handicap asiático, né, pro Manchester City vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Manchester City. Agora vamos aqui para a Championship, né, que é a segunda divisão do campeonato inglês. A gente vai ter o Ipswich contra o Sheffield Wednesday. Esse jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 22. O Ipswich, quinto colocado aí com 34 pontos. Se vencer, vai a 37, né? Então sobe aí para a terceira posição de forma momentânea, né? E vai tentando aí brigar aí para se manter aqui no grupo dos 6 melhores e garantir pelo menos uma vaguinha nos playoffs aí da Championship, né? O mais interessante seria conseguir a segunda posição para conseguir assim um acesso direto, né? Sem precisar participar dos playoffs, que é complicado. Mas pelo menos a equipe vai mantendo esse primeiro objetivo, que é tentar ficar aí entre os 6 melhores. Já o time aqui visitante é o último colocado, né? O Ipswich, lembrando que começou o campeonato com menos 18 pontos e até o momento está com menos 9 ainda. Então, rebaixado, né? Cá entre nós já está rebaixado. O primeiro time rebaixado aí para a League One, que é a terceira divisão, é o Sheffield Wednesday, né? Com todo respeito, mas uma vitória, 6 empates, 13 derrotas, ainda tem menos 9 pontos para tirar. Então, assim, totalizando aqui, são 26 pontos de diferença aí para o penúltimo colocado. Então, assim, situação complicada demais, né? E a gente vai ver aqui, galera, os últimos 5 jogos do Ipswich. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Sheffield Wednesday, 1 empate e 4 derrotas. Confronto direto, o Ipswich venceu 2 vezes, Sheffield Wednesday venceu uma, né? Que foi lá pela League One de 2022, né? E teve 2 empates, né? Então aqui, galera, favoritismo total pro time da casa vencer. Tá pagando 1,22 aí pro Ipswich. Na minha opinião, tem chance de vencer aí com uma vantagem bem considerável. E a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa menos um handicap asiático, né? E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Pra cá, pra esse jogo aqui, eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Ipswich. Agora vamos aqui para o campeonato da Croácia. Primeira divisão, vamos ter o Dinamo Zagreb contra o Lokomotiv Zagreb. 1h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 18. Até o momento, o Dinamo Zagreb líder do campeonato com 35 pontos, porém tá lá na cola aqui o Hajduk Split com 34 pontos, né? Então o Dinamo Zagreb não pode pensar em empatar ou perder esse jogo, né? Especialmente que o time do visitante aqui, né? O vice-colocado, o Hajduk Split, vai pegar um jogo teoricamente fácil aí em casa, né? Então tem chance de vencer. Então o Dinamo Zagreb não tem outra alternativa a não ser vencer ou vencer, especialmente em casa, né? A equipe tem uma campanha muito boa em casa, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Do outro lado a gente tem o Lokomotiv Zagreb em oitavo colocado aqui com 19 pontos, né? Não venceu nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates, e é uma equipe que teoricamente é bem fraquinha, né? O confronto direto aqui, por incrível que pareça, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então, assim, a gente sabe que o time está no momento ruim, mas futebol tem lá suas surpresas, né? A odd para o time do Dinamo Zagreb vencer tá 1,35, 1,34. Na minha opinião, vale a pena para pegar a entrada simples, né? E a gente vai pegar aqui, né? Eu vou estar confiando no Dinamo Zagreb e nossa primeira opção é a dica casa vence, né? E a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 1 gol e meio. Dinamo Zagreb para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Dinamo Zagreb.
Agora vamos aqui para mais um jogo do Campeonato Alemão Bundesliga. Vamos ter o Red Bull Leipzig contra o Leverkusen, né? O Bayer Leverkusen. Grande jogo por sinal, né? 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 15. O Leipzig vai estar jogando em casa e vai tentar aí vencer esse jogo para poder voltar para a segunda posição, né? Lembrando que tem um saldo de gol 13, então precisa vencer aí com 2 gols de diferença aí para pegar a segunda posição, que atualmente é do Dortmund, que já jogou nessa rodada e venceu, né? E o Leverkusen, a mesma coisa, né? O Leverkusen que vai em busca aí dessa vitória para poder tentar subir para a terceira posição, roubar a posição aqui do Leipzig, né? Então promete ser um grande jogo, né? Os últimos 5 jogos do Leipzig, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Leverkusen, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Leverkusen venceu 3 vezes, o Leipzig venceu uma e teve um empate, né? Então assim, a maioria dos jogos costuma bater muitos gols e também o ambos marcam, né? Então são 2 opções excelentes aqui para esse jogo, e a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League, né? Vamos ter um grande jogo aqui, né? Tottenham jogando em casa contra o Liverpool, né? Um clássico, né? 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 17. Até o momento as duas equipes fazem campanha bem ruim, né? Principalmente Tottenham, né? 11º lugar aí com 22 pontos apenas. Nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? São 25 gols marcados e 21 gols sofridos. A mesma coisa vale aqui para o Liverpool, que também não está fazendo uma boa campanha, porém ainda tem chance de entrar aqui no grupo dos 5 melhores nessa rodada, dependendo dos outros resultados, né? A equipe tem 26 pontos, pode chegar a 29, então pode passar o Manchester, o Crystal Palace e até mesmo o Chelsea, dependendo do resultado do Chelsea contra o Newcastle, né? Então assim, o Liverpool tá mal, mas ainda pode entrar nessa briga aí para pelo menos disputar uma vaga aí no grupo dos 4 melhores e garantir sua vaga na Champions da próxima temporada, né? Até o momento a equipe tem 26 gols marcados e 24 gols sofridos, né? Então assim, ataque efetivo, mas defesa vazada também, né? O confronto direto aqui, Liverpool venceu 4 vezes e o Tottenham venceu apenas uma, né? Então aqui, primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Liverpool. Agora vamos aqui para o Campeonato da Suíça, Superliga, vamos ter o nosso querido Basel contra o Servette. Esse jogo que acontece 4h30 da tarde, válido pela rodada 19. Até o momento o Basel, o terceiro colocado com 31 pontos, né? Vai tentar buscar aí mais uma vitória para subir na tabela e também para ficar aí com chance matemática aí de garantir título, né? Lembrando que do primeiro colocado até o sexto vai para aquele grupo de disputa do título, porém a pontuação continua, né? Então ele não pode se distanciar do Thun, que já está classificado por sinal aí para essa disputa do título, né? Então ele não pode se distanciar aí para se ainda tem desejo, né, de ser campeão da Suíça. O Servette, por sua vez, está aqui com 19 pontos, não tem mais chance, né, de se classificar aí para ficar entre os 6 melhores, né? E com isso o favoritismo aqui, querendo ou não, se torna aí do Basel, né? O Basel que nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Servette 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, o Basel venceu 4 vezes, o Servette venceu apenas uma, né? Então aqui, galera, eu vejo favoritismo total pro Basel vencer pagando 1,65, 1,66, uma odd muito boa, e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Basel para vencer, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Basel. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter aqui o Real Madrid contra o Sevilha. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 17. O Real Madrid aí que tá atrás do seu rival Barcelona, 4 pontos, né? Se vencer esse jogo já diminui, né? Já diminui para apenas 1 ponto, né? Vai a 42 pontos, então fica apenas 1 ponto atrás do Barcelona e torce para o tropeço do Barcelona contra o Villarreal, que promete ser um jogo bem equilibrado por sinal, né? O Sevilha, por sua vez, está aqui em 9º lugar com 20 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, né? Uma equipe que oscila bastante e, na minha opinião, se o Real Madrid jogar o que sabe, vai vencer esse confronto, né? A gente vai ver aqui que no confronto direto o Real Madrid venceu 4 vezes e empatou uma nos últimos 5 jogos, né? A odd para o Real Madrid vencer está pagando 1,23. Na minha opinião, é uma odd boa para complementar bilhete, mas para a entrada simples, a gente pode estar pegando aqui o casa menos um handicap asiático, né? No caso, o Real Madrid para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e uma segunda opção aqui seria o mais de 2,5 gols na partida, né? Para essa partida ter 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Real Madrid.
E agora nosso último jogo da Premier League aqui a gente vai ter o Everton contra o Arsenal, que promete ser um joguinho chato pro Arsenal, tá? 5 horas da tarde esse jogo. A gente vai ver aí o Arsenal ainda continua sendo líder do campeonato com 36 pontos, porém já tem Manchester City e até mesmo o Aston Villa aí entrando nessa briga também, né, galera? Mas a gente sabe que a temporada do Arsenal é muito boa e a equipe tem total possibilidade de vencer mesmo jogando fora de casa, né? O Everton tá aqui em nono lugar, né, no meio da tabela, mas é uma equipe chata, né? Tanto é que venceu aí, por exemplo, o Nottingham, aí venceu o Bournemouth fora de casa, que é uma equipe chata, e venceu também o Manchester United fora de casa por 1-0, né? Então, assim, é uma equipe enjoada, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Arsenal venceu 3 vezes e tem 2 empates seguidos, né? Empate em 2024 e também na última temporada, né? No segundo turno aqui ficou um empate de 1-1, né? Então 2 empates seguidos aí nesses últimos 5 jogos. Mas no total aqui o Arsenal tem 3 vitórias, que acaba se tornando aí favorito para vencer esse jogo, né? A odd aqui pro Arsenal vencer, galera, tá 1,60, tá uma odd muito boa na minha opinião e vale a pena o risco pelo futebol que vem demonstrando o Arsenal, né? Acredito que vale a pena aí pegar essa odd, né? Então a primeira opção, fora vence, Arsenal para vencer, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 Arsenal, talvez um 2-0. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, o nosso bilhete da rodada desse sabadão aí, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Manchester City e West Ham. A gente pegou vitória simples aqui do Manchester City, né? Manchester City para vencer esse jogo. Aí o segundo jogo, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Real Madrid e Sevilha. A gente pegou também aqui uma vitória simples do Real Madrid, né? Real Madrid para vencer esse jogo. E o terceiro jogo aqui, Campeonato Alemão, jogo entre Red Bull Leipzig e Bayer Leverkusen, a gente colocou aqui ambas equipes marcam, né? Para as duas equipes marcar um gol pelo menos. No final a gente teve uma odd de 2,21, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$221,15. Esse bilhete, na minha opinião, tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui é Campeonato Inglês, jogo entre Newcastle e Chelsea. A gente colocou aqui o Newcastle para receber um cartão na partida pelo menos, tá? Newcastle tem que receber um amarelo, um vermelho e já é green aqui nessa opção. Aí o segundo jogo, Campeonato Alemão, jogo entre Hamburgo e Frankfurt, a gente colocou aqui mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Inglês, jogo entre Everton e Arsenal, a gente colocou menos de 4 gols e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd de 1,59. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$159,65. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou deixar para vocês aqui o nosso super bingo desse sabadão e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bingo aqui a gente pegou 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, jogo entre Hamburgo e Frankfurt, a gente colocou aqui ambas equipes marcam. Segundo jogo, Campeonato Inglês, jogo entre Manchester City e West Ham, a gente pegou aqui mais de 2 gols e meio na partida. Mais um jogo aqui do Campeonato Inglês, jogo entre Tottenham e Liverpool, a gente colocou ambas equipes marcam. Aí o quarto jogo, Campeonato da Suíça, Basel contra Servette, a gente colocou vitória do Basel. E o quinto e último jogo aqui do nosso bingo, a gente pegou o jogo do Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Everton e Arsenal, a gente colocou vitória do Arsenal. No final, galera, a gente teve uma odd muito boa aqui de 8,63, né? Ficou uma odd aí bem interessante. Sempre lembrando todos vocês aí de colocar aquele famoso troco do pão nesses bingo com odd alta, tá? É apenas pra gente brincar com esses bingo e, obviamente, tentar acertar uma odd alta aí para alavancar a nossa banca, mas sempre tendo aí gestão de banca e controle emocional e, principalmente, responsabilidade. Tá show, galera? Agora, galera, eu vou deixar para vocês a oportunidade que eu prometi para vocês aí, né? Que a gente vai ter nesse final de semana. Para ser mais exato, no domingo, porém, é uma promoção que tem lá na Estrela Bet e ela termina sábado à noite, se eu não me engano, tá? E a novidade aí, né, e a oportunidade ficou assim, ó. A gente pegou aqui a grande final aí da Copa do Brasil, jogo entre Vasco da Gama e Corinthians, jogo de volta, né? Aqui, galera, o que acontece? Essa odd, ela tá prevista para terminar 11 horas, tá vendo? Dia 19, 11 horas não, né? 11 horas no dia 20. Então ela vai terminar, se eu não me engano,
de manhã ou à tarde, eu não tenho certeza, mas ela vai encerrar amanhã. Então por isso que eu estou lançando no vídeo de hoje aí essa oportunidade aqui, que é simplesmente para sair um gol na partida pagando odd 10, tá, galera? É aquela odd turbinada aí que a Estrela Bet lança de vez em quando, né? Então já aproveita aí, faz seu cadastro, aproveita para poder pegar essa odd 10 aí que tá batata de bater isso aqui, né? Mais de meio gol, especialmente que é um jogo que tá aberto ainda, né? Então acredito que nesse segundo jogo aí vai sair um golzinho pelo menos e a gente vai ter o campeão aí que vai ser o Vasco ou Corinthians, né? Acredito que esse jogo vai ser decidido aí no tempo normal e não vai para os pênaltis, tá? Então, mais de meio gol na partida pagando um odd 10 lá na Estrela Bet. O link para você encontrar essa odd turbinada vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Se você entrar direto lá no site, você não vai encontrar. Então tem que clicar nesse link que tá aí na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? Se você não tiver conta lá na Estrela Bet, já aproveita e faz seu cadastro e aproveita aí para pegar essa odd 10, essa super odd aí para sair um gol no jogo entre Vasco e Corinthians, tá show? Então essa daí é a oportunidade que eu deixo para vocês e novamente, né, repetindo aí, essa promoção ela termina amanhã, no sábado, tá? O jogo é no domingo, mas essa promoção aí ela termina no sábado, então corre lá e aproveita para pegar essa super odd, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes e dessa oportunidade que eu deixei aí para vocês, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Enfim, galera, um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see